Avisado também. Tá Foi o lá online. Teste som. Ubler. Ouvido em alto e bom som. Você também. Aqui também bem alto. Tá funcionando. Agora também, será? Agora tá tudo funcionando, hein? Né? O negócio funcionando. Até estraga de novo. Ah, não, mas aí é o ciclo, né? Aí é o ciclo. Então, estraga, aí é. Aqui tá funcionando, tá no. Vai. Então são 16 horas por dia. Tá bom? Tá. O Lucas não vai conseguir vir hoje, Lucas. Ele não. É que ele ia ser postado na próxima live. Hoje a gente vai fazer uma proposta de dar homologada. Na primeira que participar já foi. Entendi. Pessoal, quem chegou mais ali, o Fábio chegou. Boa tarde a todos aí. Vamos dar início, né, dentro da expectativa do horário. Né, todo mundo. Uma boa tarde a todos. Iniciando o primeiro informe, né, que o Bosnia não está presente aqui hoje, porque ele está na RedTech em Natal durante a semana, né, trazendo mais informações, conhecimentos, o que for possível trazer sobre a questão de gestão dentro da rede. Também, de certa forma, com o pessoal aqui dentro do conselho, para depois quem puder ouvir ou ver posteriormente a questão da edição do FITA, que teve ontem, né? Foi, acho, uma excelente participação, tanto de alunos, servidores internos e externos, né? Que as demais escolas que participaram aí também. Vi um brilho no olhar completamente diferente, principalmente aquelas alunos de fora aí estavam bastante emocionados, os nossos também, né? Gostaram de participar, então já faço o registro aqui na reunião, né, do parabéns aos organizadores. E alunos também. E alunos também, Tinha alunos voluntários. tinha muitos voluntários. Pela liberação, Isso, os professores também que estavam em aula se reorganizaram para poder participar no FITA. Né? Então, acho que foi um sucesso, né? Como todos os relatos que houve, eu até mandaram e-mails e tal, foi um sucesso. Também estamos nessa semana correndo o prazo, né, para as inscrições dos coordenadores de curso e setores, né, departamentos. Estão correndo aí. O prazo se encerra a princípio amanhã. Né, talvez eu vá fazer na pauta isso aqui também. Então, só como informe. Continuo na substituição da professora Ana, hoje substituo também o professor Paulo Santos. Né, estamos aí na luta. No princípio, seriam esses informes. Não sei se alguém mais tem algum outro informe que gostaria de fazer nesse momento. Só, a gente teve 2 candidatos de ciência, Lucas Varelo e Guilherme Freitas. Bayer, Guilherme Gauer. Também está se candidatou. Então, depois a proposta para fazer uma homologação hoje. Na próxima reunião de aniversário, a gente vai ver o Então, o Dan tem algum informe? Tem. Ninguém me dobrou de delegado. O meu informe foi também rapidinho, a gente teve aí vários problemas com Wi-Fi e internet no campus. Tá? E
Aparentemente, eu acho que agora foi mais resolvido a coisa, tá? Porque a gente tinha um problema que a autenticação, principalmente do Wi-Fi, estava ocorrendo em Chapecó. Então, saía daqui e ia para Chapecó para autenticar em Chapecó para depois voltar. E nesse trajeto todo de ir e voltar, dependia de terceiro que era Chapecó, dependia da nossa conexão aqui, porque tinham vários fatores que estavam ou atrasando ou dando problema na questão da autenticação. Foi isso identificado e foi instalado, se eu não me falha a memória, o Radius, que é o software que faz a autenticação aqui no campus. Então foi instalado no campus. Então hoje a autenticação nossa, interna, ela se faz no campus. Então com isso a tendência é que se melhore. Né? Não tem mais esse trajeto somente para a autenticação. Algumas outras solicitações, a professora Roberta está aqui, acho que foi colocado já um AP embaixo, mais um AP. Ontem, hoje não trancou, então acho que agora eu estou passando aqui, a questão da autenticação ela estava sendo feita em Chapecó. Então demorava muito para fazer essa autenticação de Wi-Fi. Então agora está sendo feita aqui no campus essa autenticação, né, com essas alterações. Tem algumas outras alterações ainda para melhoria que ainda vão ser feitas ao longo do percurso aí. Vamos passo a passo para não colocar tudo ao mesmo tempo, depois dá um problema e não sabe o que é. Sim. Então a gente vai passo a passo, mas eu acho que a questão da internet eu acho que melhorou bastante aí. Pelo menos o que a gente está vendo de relatos. Oi? Não reclamou, né? Então acho que a tendência é melhorar. Acontece alguma coisa, nós somos o primeiro, né? E aqui é o segundo. Eu acho que a biblioteca também resolveu. A biblioteca também é. A biblioteca, então, a Eliane, acho que pode dizer ali, acho que a biblioteca também deu uma resolvida, né, amenizada. A gente ainda vai trocar. Hoje ainda está com Wi-Fi em algumas máquinas, tá? Mas a gente vai passar cabo em todas as máquinas. Então, por enquanto, está assim, aqui, vamos passo a passo. A tendência é que a gente passe cabo, para ir eliminando esses problemas. Tá? Então, acho que é esse o nome. Essa aí, falasse que tem duas, né? Quantas empresas é por empresa ou é pelaquela rede federal nossa internet? Eles não perguntaram antes. A gente tem aqui a NP. Só a rede federal? Mas vem sendo é um misto aí, é Embratel, o nosso telefone fixo é na Claro e a RNP. Mas é a Embratel que fornece o sinal. Eu não tinha comentário fora sobre isso. Você passou para mim aqui que fizeram uma reunião cobrando os servidores do TI. Eu fiz uma reuniãozinha pequena, 3 horas. Coisa rápida. Sabe qual a solução? Não, porque a 470 nesse trânsito não dava. Não. Tranquilo. Então, sem mais nenhum informe, daremos início à pauta, então, né? O tema principal hoje é o CAC, a apresentação do calendário que estava em formatação junto com a PROEM, né, para aprovação no campus Itajaí. Então, foi pedido esse extraordinário, devido que a PROEM solicitou que tivesse já cadastrado, já na virada do mês de novembro, já tivesse, desde o primeiro dia, já o CAC aprovado, então tudo aí na nossa data mais possível. Foram algumas idas e vindas do calendário, algumas coisas que foram, outras não, até chegar a esse que foi encaminhado a todos aí. Né? A primeira vez que eu participo na aprovação do calendário, não sei se era visto mês a mês ou era visto total, acho que eu não me lembro agora como é que é. Acho que passado, né? Era passado. Mês, assim, mas acho que também, principalmente, a gente quem já deu uma olhada, conseguiu observar alguma coisa, a gente já encaminha ali, né? Isso. Acho que a aba do Diego, acho que fez as observações também. Isso, eu tive olhando junto com ele as observações que ele falou no e-mail lá. Na verdade, eu deixei para a gente pensar aqui, né? Elas estão lançadas, só que com uma escrita meio diferente. Mas está lá.
Eu tive que fazer a conferência dos dados que ele me colocou, né, no e-mail que ele mandou a todos. Só. Mas no arquivo que veio para nós no e-mail, realmente tinha datas diferentes. Tu viu que foi o primeiro ou o segundo? Teve dois, né? Pra mim estava bem ruim também. Tive que converter pra mim. Abrir, ficou ruim, né? Tive que converter o ODS para PDF. Alguns que as datas estavam certas e algumas. Acho que a Rosane, que eu vi que a Rosane mandou no ODS, não mandou em PDF. E se desconfigura também. Foi o que eu achei também na questão de dados, até que eu respondi ali, para ele, talvez na busca dos arquivos, acabou se perdendo dados. Oi? Ficou cortado acho que ficou no celular. Né? Então, iniciando pelo mês de janeiro ali, inicia uma polêmica, já que está junto a Direm, Proem, Consup e tudo mais, né, que seriam os primeiros 4 dias, seria, na primeira proposta do Consup, seria o mês inteiro de janeiro mesmo, o primeiro, como férias, né, e daí teve a questão de uma portaria pelo Ministério de Gestão Integradora, acho que é alguma coisa assim, planejamento, que está ali embaixo, ali a portaria, a CRT, né, e que lançou dentro do Poder Executivo, né, como pode ser recesso no dia 2, 3, 4 e 5. Né, poderia ser marcado como recesso. Isso gerou uma modificação nas férias, principalmente dos docentes, né, que está em discussão. Falei, em discussão comigo, né, como o DEP, né, eu estava conversando com o Adriano, ele falou, não, mas tem que seguir o consulto. Entendo, mas ao mesmo tempo, foi trazido até para mim essa portaria por um representante do consulto, está lá, e é servidor, eu entendo a posição que é extensível a todos os servidores executivos da portaria. Né? Então, coloquei ele, por isso que foi naquele e-mail lá que estava em estudo, acho que era aquela versão de horário, né? Que era para a gente ver e discutir aqui. Como vai ser definido esse... vai ser aqui no colegiado, vai ser escutado os docentes, né? Ou vai ter que ser esperado uma distância? Pelo Consup, seria a versão sem esse decreto. A maioria do Sul, a maioria não. Pelo que eu conversei com os demais campos, todos seguiram pelo Consup. Sim. Né? Elisardo, deixa eu dar um esclarecimento sobre isso. Oi. Eu acho que é importante, até porque eu fui uma figura que me manifestei sistematicamente sobre essa questão. Isso. Na reunião do Consup de agosto, tá, foi levada uma proposta do segmento docente que dava conta, na realidade, esse dia 23 de dezembro de 2024, que está ali embaixo, ele era considerado um dia de férias, que nós discutimos bastante para ele passar para aquele dia 5 de fevereiro de 2024, como a gente está vendo ali. Isso foi em 8 de agosto, na reunião do Consup, a 51ª em agosto, aonde essa proposta do segmento docente foi aprovada. Pois bem, aconteceu no dia 20 de setembro, ou seja, um mês depois, certo? A publicação pelo Ministério da Gestão e Inovação, MGI, da portaria 5503, certo? Dando conta de que o período, agora de 2023, de 26 a 30, e também de 2 a 5 de janeiro de 2024, fosse tratado como recesso. Inclusive, na portaria, o servidor que não quisesse desfrutar do benefício pode manter sua jornada de trabalho. Está lá colocado no último parágrafo do decreto, da portaria. Qual foi o problema? Eu pedi, inclusive, na última reunião, que foi agora, nesse mês que passou, o mês de outubro, eu pedi que fosse considerada a portaria 5503, porque ela é, de fato, ela está postada em nenhum servidor, o servidor está amparado mediante essa portaria, certo? O que foi falado na reunião pela PROEM? Olha, se a gente mexer no calendário unificado e levar em consideração a portaria, a confusão vai ser grande. Então, trate-se isso no âmbito do campus na medida que surgirem essas demandas, ou seja, solicitar mediante a apresentação, mediante a argumentação da portaria,
fazer o benefício, ter o benefício desse recesso. O que acontece? Não foi colocado por nenhuma situação de que o recesso, em tese, estaria suspenso, porque os campos seguiriam aquilo que o Consulp deliberou. Até porque a decisão a apresentação da portaria foi posterior à aprovação do calendário unificado. Só que, dado que essa portaria existe e ela está em vigor, a gente falou, bom, vai ter gente que vai solicitar e vai ter o direito, certo? Aí eu vou chegar na conclusão. Primeiro, a portaria tem validade e ela, de fato, garante ao servidor a possibilidade de desfrutar o recesso. Segundo, Elizardo, e aí eu falo para você, que na condição de chefe DEP nesse momento, conversando com meus pares no campus Itajaí, eu percebi uma insatisfação muito grande pelo fato dessa portaria não ter sido amplamente divulgada, de maneira que boa parte pudesse já ter se manifestado nas suas programações de férias, considerando os dias 2, 3, 4 e 5 como recesso, e aí depois compensando, repassando esses dias aí de férias mais para frente, para fevereiro. Eu vou já adiantar minha discussão com relação a isso. Eu ia sugerir aqui agora, a gente não, né, que nessa condição atual, e a gente levando em consideração que a portaria é válida, que se abrisse por mais 1 ou 2 dias para que aqueles que estão extremamente insatisfeitos com aquilo que não tiveram acesso de informação, porque o Departamento de Administração da Reitoria fez uma bagunça com a quantidade de e-mails que enviou, certo? A forma como foi tratada essa questão desse calendário, essa portaria do calendário acadêmico foi uma bagunça, vou simplificar desses termos. Então, o meu encaminhamento, e falando agora em nome de vários colegas nossos do campus de Itajaí, que estão bastante insatisfeitos, e para evitar um clima que possa ficar pesado em função de um erro que não foi cometido no campus, mas sim por uma mancada, para ser bem honesto lá, que veio desde a reitoria da PROEM, eu ia sugerir o quê? 1, considere essa portaria que não tem o que fazer. 2, porque, por mais que dê algum trabalho para ti, Elizardo, eu abriria por mais 1, 2 dias para aqueles que, em tese, não conseguiram desfrutar ou não conseguiram solicitar aquele período de recesso no dia 2, 3, 4, 5, possam fazer agora, tá bom? Porque a insatisfação é muito grande, tá? Pode ser que muita gente não queira desfrutar, que é um direito do servidor, está lá colocado na portaria. Mas tem muita gente que falou, pô, mas eu não tive acesso a essa informação, não pude, não consegui nem nada, agora já foi homologada as minhas férias e eu vou perder o direito. Então, eu acho que a gente deveria, salomonicamente, levar em consideração essa possibilidade, tá certo? Mas, naquilo que tu falou originalmente, essa questão de seguir o Consulp, que os diretores está sendo usado como argumento, com todo o respeito, o Consulp deliberou em agosto, a portaria de setembro, e em outubro a gente pediu para que ela fosse considerada e levada para a definição de férias dos servidores. Então, a gente tem uma questão aí que tem que ser abraçada de fato, que é essa portaria 5503 de 2020 de setembro. Tá bom? Se eu não fui claro o suficiente, depois eu posso tentar esclarecer onde vocês não ficarem com dúvidas sobre a minha fala. Tá bom? Abraço. Só uma questão. Tu falou que retornou ao Consulp essa questão da decisão dessa portaria, de ter algum encaminhamento lá, ou não está sendo discutido mais lá? Essa portaria, se vocês pegarem a gravação da última reunião do Consulp, eu, inclusive, fiz uma solicitação de retificação da ata da reunião, porque a ata da reunião dava, inclusive, o recesso de dezembro de 2024 como recesso compulsório, quando a proposta docente é de recesso não compulsório. Estou falando de dezembro de 2024, isso aí que estava sendo discutido, certo? Naquela confusão que foi feita na sessão, eles acabaram passando como sendo recesso lá em 2024, em dezembro, mas compulsório. Eu pedi a retificação da ata e foi dado. E nesse mesmo momento eu toquei no assunto da portaria 5503, está lá registrado na gravação da reunião. A questão toda que partiu da PROEM na figura do Adriano foi de que mexer no CAC naquela altura do campeonato daria um trabalho danado e poderia gerar problemas internos. Obviamente que daí, né, teve o pessoal de direção, enfim, acompanha esse tipo de raciocínio, para em cima de vocês que acaba estourando esse tipo de demanda, esse tipo de encrenca. Porém, é fato, e não dá para negar, que omitir esse tipo de informação dos servidores para fins de não prejudicar suas atividades parece um pouquinho, né? Parece complicado. A gente solicitou de fato, e aí foi dito, não,
considere-se a portaria, mas não mexe no calendário unificado. E aí eu considero que o campus de Itajaí fez bem, apesar de não ficar tão explícito, tão evidente do que se tratava, colocou esses asteriscos ali no dia 2, 3, 4, 5, certo? Porque uma série de campos não o fez, certo? Levando os servidores a tirarem férias sobre o recesso, o que para mim, eu volto a dizer, é uma questão ética e moral, inclusive, certo? Os docentes, ou seja, tirar férias sobre o recesso, para mim, é uma situação que eu não aceito, certo? Enquanto servidor, eu não aceito. Vou sempre brigar para não ter férias sobre recesso e vou sempre que eu tiver direito de desfrutar do recesso, eu vou fazê-lo, certo? Então, eu peço aqui, e idealizado, falo isso de maneira bem tranquila, que muita gente no nosso campus, servidores, colegas, estão incomodados pelo fato de que isso aí não teve tanta transparência, não foi culpa tua, certo? Nem da direção geral. Isso partiu de uma bagunça feita na reitoria, que, aliás, está uma dificuldade de se trabalhar, certo? Onde a PROEM mandou literalmente sentou em cima para dizer, se faz o seguinte, não faz barulho, que vamos deixar como está, certo? O que não faz o menor sentido, né, meu amigo? Isso aqui ainda acho que tem que começar a ter respeito, no mínimo, pela formação dos servidores que trabalham na instituição. Se tem alguém que se faz de tanso, acho que, né, a grande maioria não é desse perfil. Então, eu acho assim, agora que essa situação está colocada, está criada, e fica muito difícil para o chefe DEP chegar para o servidor e dizer o seguinte, não, tens a portaria que te dá direito, mas eu não vou te dar esse direito, iria ser um problema muito grande. Então, eu acho que valeria a pena, certo? Acatando aquilo que a portaria estabelece, porque em momento algum, dentro da instituição, sem qualquer orientação de que não se acate a portaria, até porque não poderia, certo? Como não há essa possibilidade, muita gente não pôde desfrutar do direito, eu entendo a tua situação e talvez o trabalho que venha a ter, mas eu permitiria mais 1 ou 2 dias para aquelas pessoas que solicitaram um determinado tipo de férias pudessem retificar, levando em consideração a portaria. Essa é a questão, porque muita gente ficou insatisfeita. E insatisfeita pela bagunça que foi criada a partir da PROEM. Isso daí, quem quiser pegar a gravação dessas 2 reuniões, 81 e 82, vai ver como é que foi tratado esse assunto e o nível de esquizofrenia que se estabeleceu. Tá certo? Então, essas são as minhas considerações a respeito. Não entendi. Não, na verdade, quando eu e o Clóvis tomamos a ciência da portaria, a gente já incluiu no calendário. A lei já estava uns 15 dias já com esse calendário indo. Nos últimos dias ali, tomou ciência dessa portaria que incluiu. Eu entendi que, não só para docentes, para as universidades também, é um recesso executivo. Esse é um entendimento que... E nós estamos ali dentro. Exato. Esse direito. Isso. Então, daqui a pouco, o recesso no final do ano, então, vocês pegaram aqui, não quiseram, agora não tem que botar o recesso no final do ano de férias. Eu sou da escala, apesar de ser uma instituição, ainda tem uns ministérios assim. Né? Ministério, pelo menos no meu entendimento. Não sei, né? Agora, esse pedido, eu vou aproveitar o conhecimento da Débora aqui, eu não sei. A gente tem que pensar que a folha de dezembro é curta. Já está as férias ali para o pessoal receber, né? Porque assim, por exemplo, férias é de janeiro, recebe em dezembro. Mas pode alterar, cancelar. As férias já estão homologadas. Homologada. Foi homologada dia 3, né? Mas olha só, de qualquer maneira, as férias vão ser dentro de janeiro, pessoal. É só elas deixam de ser no dia 5 para começar no dia 8. No dia 2, aliás. Isso. Elas deixam de ser dia 2 para começar no dia 8. Ou seja, não tem diferença de quando inicia as férias. Acho que alteração. Seria alteração. Seria retirada. Assim, teve alguns professores que lançaram com esse recesso, mas a grande maioria lançou mesmo sem o recesso. Eu não entendi esse recesso, então eu não tinha conhecimento se podia uma coisa ou outra, ficou bem nebuloso. Agora, se pode, eu vejo pela fala do Uber, a gente está com... Eu arrumaria o meu, entendeu? Porque é uma coisa que eu falei, daqui a pouco a coisa vai virar contra nós mesmos, assim, né? De negar o recesso instituído. Teve técnicos, né? 1 ou 2 técnicos, foi poucos, mas teve 1 ou 2 técnicos que também pegaram a marcação de recesso. Eu não neguei, porque eu entendo que a portaria é vigente. Foi uma briga no grupo dos Sirenes, do Adriano,
também. Às vezes vocês querem tirar aqueles dias aí de recesso e jogar para o outro? Para o outro dia para frente. Não, mas deve ficar diferente dos outros campos. Não vai alterar a data de início, fim de semestre. Não altera o demais calendário. Ele vai alterar algumas atividades do calendário. A gente não vai estar presente. No caso, a gente está olhando ali embaixo no mês de fevereiro. Atividades pedagógicas. Atividades pedagógicas. Né? Assim, fica uma coisa ambígua, porque para algumas coisas a gente é executivo, para outras não. Aí fica realmente no limbo. Qual a execução, para todo mundo entender que esses 4 dias de recesso ali, na verdade, a grande maioria acaba perdendo 6 dias. Sábado e domingo também inicia. Fica um dia a mais, né? 2 de férias. Não, na verdade ele entra do dia 2 ao dia 7. A grande maioria colocou como iniciando as férias no dia 8, os que não sabem. Então são 6 dias, não são 4 dias de férias. Acabava na sugestão que eu lancei, pelo menos lá, era segundo período, dia 5, 7 e 8 de fevereiro, 3 dias, e outros 3 dias lá em julho. Aquela sugestão que eu fiz lá. Dias a mais, ficou 15 dias. Quantos períodos eu posso ficar? 3 períodos. 3 períodos. Ô, Elisardo, não dá 6 dias não, tá? Dá 4 dias. Tu vai pegar do dia 2 ao dia 4, eles encaixam justamente em cima do 6, 7, 8 e 9. 2, 3, 4, 5. São 4 dias que tu tem. 2, 3, 4, 5. As férias dia 6. A sexta, tudo bem. Ou sábado. Não, desde tu iniciando as férias no dia 6, é só. Se tu jogar no meu Gov lá, e botar esse cálculo, por exemplo, tu jogar os prazos, tu vai ver que ele vai fechar direitinho os 45. Ele próprio calcula, porque a gente só coloca o número de dias, a gente não coloca quando a gente vai começar. A gente coloca o primeiro dia e o número de dias do primeiro período. Pau. Ele cai num determinado momento. Depois tu bota o segundo e o terceiro. Tu vê que teve gente que colocou só 2 períodos. Se eu não me engano, teve um colega que colocou 30 e poucos dias, caiu direto no dia 8 de fevereiro. Então, assim... Teve gente que botou todo o período da semana pedagógica. E aí contou mais dias. Então, o meu Gov calcula, nós não temos que ficar quebrando a cabeça com relação a isso. A única coisa que tem que fechar... O que eu estava explicando aqui é que tem dias para não afetar o calendário das aulas. Isso não, a aula não pode mexer. A aula não pode... A única coisa que nós temos que ter compromisso é com a aula, certo? Semana pedagógica, esse tipo de coisa não faz parte da nossa... Agora, se tu colocar direto no seu Gov, não vai acontecer nada. Vai fazer o cálculo de dias. Isso. Se todos tiverem férias nesses dias, não vai ter semana pedagógica. Né? Daí, se alguns não marcarem, então, no caso, por enquanto, por exemplo, está tendo, porque a grande maioria não marcou. Não marcando, e até a questão de nós organizar as atividades. A gente, normalmente, deve, junto com a CP, organiza atividades para a semana pedagógica. Se todo mundo tiver em férias, não tem semana pedagógica, ele seria direto no semestre. Que era espaço para reuniões de curso, para poderia ter alguma coisa. A descoordenação vai estar bem complicada a questão de coordenação, porque é a semana que recebe matrícula, ajusta a matrícula. Isso aí é uma coisa que vai ter que ser bem... Ô, Elisardo, mas o erro disso aí não foi do servidor, né? O erro disso aí foi quem literalmente não considerou a portaria que já anualmente sai nesse período. Né? Não, sim, eu te entendo. Eu estou dizendo assim que é bem nos dias que já tem tarefas para os coordenadores. Não estou dizendo que ele não tem direito de fazer, estou dizendo que vai acumular as tarefas no primeiro dia de aula, ele vai ter que chegar e os prazos do restante do calendário vai continuar igual. Né? Ele vai chegar e vai ter que se debulhar. Início de aula, recepção, validação e adequação de matrículas. É uma... acho que deveria ter sido discutido melhor em termos institucional para não ocorrer isso. Mas, enfim, acontece. Então, teria como fazer, só tem que ver a opção de período. Por exemplo, teve um servidor que eu acho que o Alckmin, que foi lá, que teve um problema que ele não lançou, teve que lançar. Eu sei que eu tentei abrir para lançar e ela já não era permitido. Então, eu brindei lá que não era, após o dia 7 não era mais permitido nem nenhum lugar. Né? Por causa que estava a folha essa informação mesmo. A folha estava em andamento.
Então, depois a gente vê essa questão. Eu até sugiro, foi uma pergunta assim, que surgiu dos professores ali do propedêutica, que a gente tivesse bem claro isso no e-mail, sabe? Que essa CGP, que esse ano a gente sentiu falta desse e-mail. Aí um ficava perguntando pro outro, a gente vai botar no calendário do outro, Eu não tinha essa informação. Ninguém tinha. Direto, então, né, botou no tal ali, porque a gente não tinha uma informação precisa, entendeu? Mas, vamos botar assim, depois a gente faz ajuste se tiver. Então, foi o que acabou acontecendo. Eu falei, vamos botar isso aqui, qualquer coisa depois que havia lá até no e-mail lá para fazer o ajuste, porque não tinha uma informação certa. Quando eu questionava, não pode. Eu questionava de novo, tá, mas é um ministério. é uma portaria, né? Uma portaria ministerial, como é que faz? O grande erro foi querer resolver um calendário em agosto. Acaba sendo. Mas enfim, A portaria saiu um mês depois. Fazer os ajustes ali, né? A questão de janeiro, então, só a questão da informação. Se tivesse ajuste, ajusta no calendário depois. Abrir a possibilidade de ajuste de férias, né? Aí aqui vai ser férias, 6, 7. Isso. A minha sugestão é que tinha deixado um dia da semana pedagógica, um dia. Mas a minha sugestão, há a possibilidade, assim, veio servidores que colocaram até todos os dias da semana pedagógica, completou aqui 4 dias e depois completou os outros 2 dias. E conforme aonde iniciou lá é onde termina. Tem que ver isso aí. Se iniciou sábado. Fevereiro e janeiro vai fechar pelos períodos? Não, é pelos períodos. Mas teve gente que correu direto, já não contou o segundo período ali. Mas pode fazer isso? Não pode. O sistema vai contar em fevereiro já 2 períodos. Aí mais um de janeiro. Mas, Débora, o meu Gov faz o cálculo. Não, o primeiro período ficou de 2 de janeiro a 2 de fevereiro. O segundo período estava antes só um dia de fevereiro. Segundo período. Mas janeiro não é um período já. Isso, é um período. Continua aqui, Débora. 31. Mas ele começa Mas na continua Isso, de 2 a 2. Isso. E teve alguns servidores que marcaram o primeiro período de 2 de janeiro até 7 de fevereiro. Marcou direto, um período só. Depois um outro período lá e fechou. É esse que o Fúlio deu um exemplo. Quem quer alterar? Nós tínhamos que ter poder à parte. Posso botar para dúvidas tirarem com os representantes docentes? Tá? Ou dúvidas eu vou dizer para direcionar para os representantes docentes. Porque até eu não entendo. Até eu vou tirar dúvidas sobre isso. Não é que uma coisa também, não tendo aquela semana pedagógica, vocês imaginem a bagunça que vai ser quando começar as aulas, gente. Nós não temos nenhuma organização de nada para começar o semestre. Porque sempre tem um monte de organização que precisa antes de começar as aulas. Aí não pensaram em nada, gente. Como é que pode isso? Por isso eu falei a questão da coordenação. Eu coitado dos coordenadores, porque tu sabe que no começo do semestre é assim. Ainda mais no começo do ano, que tem bastante gente. No começo do ano que começa aquela confusão, né? Um monte de aluno autista, um monte de aluno perdido, um monte de aluno que não deu problema de matrícula. Chegar até os professores perdidos. Não, mas é dia 14, meio-dia, dia 14. Dá tempo. Meio-dia, 14. Não tem fácil para ligar. Mas ali, ó, se eles tirarem férias no outro período do ano, não, aqui vai bater no calendário. Aí 12, 13, 14 vão fazer o quê? mas assim, sempre teve as Lá. férias. Lá carnaval. Carnaval. A novidade. Mas segunda-feira. Começa no meio-dia, 1h da tarde, dia 14. Começa o ano Já começaram Ô, Elisado, dia 14, Elisado, dia 14 começa administrativo, dia 15 tem início das aulas, né? Oi? Dia 14 é administrativo, dia 15 ali, ó, azulzinho, que é o início das aulas.
Sim, dia 14. No dia 15 para acabar com o sábado letivo também, lembra? Você depois do... Carnaval. Pela Proem começava dia 19. 14 horas. Pois é, mas dia 14 tem aula tarde, não? Não. Começa as aulas dia 15. Então, Dia mas 14 só só. trabalho site, aí é Vai ser o dia 15. Não, mas aí é naquela ideia de que todo mundo tem que ter um período. Vai ser um dia, como vai ter semana pedagógica, todas as orientações vai ser. Tudo isso vai ser o único dia. Você vai fazer tudo compilado. Todas as reuniões que tem de organização vai ser dia 14. Sentar, estudar e fazer um resumo só. Então tá, vamos avançar. Essa coisa de dia 14 é bem problemática. Sempre tem muita confusão, porque às vezes a pessoa trabalha no período da manhã, ela vai ver o início do outro trabalho, muitas vezes no período da tarde. E aí ela tem que ter um dia à tarde. Pessoa tem dia à tarde, a pessoa tem que vir à tarde. E sempre sobra ali, acaba os mensais também. Esse aqui vai ser uma coisa imposta que não funciona. Vai ser uma coisa atípica, porque vai estar todo mundo iniciando no mesmo dia. Não é atípico, gente. Não, O ano eu é tô dizendo- assim para nós, essa quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Todo ano é o mesmo problema e todo ano se coloca desse jeito no calendário. Mas, por exemplo, gente... Mas não sou eu que construo o calendário. Eu construo. Eu só sei. A gente só Então, recebe não depois. tem como... Nessas coisas aí, tem que pegar com os representantes lá. Quem que são os representantes? Mas eu acho que tem uma portaria do verdes, né? Das 14 horas. Isso já é antiguíssimo, né? Por isso tem coisas que é portaria do governo que a gente tem que seguir. Daí as outras coisas não vão seguir todas. Você tem que seguir no dia 14, tem que seguir do recesso também. Segue portaria aqui, segue portaria lá. Mas no dia 14. De Eu manhã. tenho que se dividir a taxa, Você né? tem que distribuir. Trabalha na hora da manhã. Ele tem que jogar para tarde? Vem todo mundo à tarde. Não tem... Todo mundo no Dia 14 é injusto assim. E a gente tem tais, a gente sabe, gente, é uma realidade, tem tais que tem muito trabalho. E aí a pessoa tem que ter um dia à tarde. Acho que o Campos tem que, pelo menos aqui internamente, repensar essa questão de pedir para todo mundo ter à tarde. Não sei. Não sei se como Campos tem poder de fazer isso, não sei. Tudo não sei. Mas é uma luta de Vocês estáis. Trabalhar de manhã tem que vir de tarde para ter um objetivo. Não, mas tem esse ponto de quem trabalha em outro local. A gente, mas pelo que eu Com sei, certeza, né? é como é que não só Como é cativo, que né? é Porque o alguns da lugares pessoa fazem se cobrar feriado, na a pessoa começa no tarde, né? Só ganha tarde e trabalha tarde, né? Liga já que você só tem 5 pessoas e 3 computadores, 2.500 reais. Vai ficar fazendo o que sentado. É para não passar o tempo, não faz sentido. Os revezamentos na frente do pessoal lá. Mas ele também não é, Não, eu entendo a posição, só que eu não sei se Não é a instância por equipe. não é instância. Mas acho que lá não faz hierarquia. Ok, então do janeiro vamos fazer isso. Vamos verificar como é que faz, qual o período como está a folha ali que está mexendo também, e quando que abre essa janela para poder mexer de novo. Então eu vou ver isso junto com o CGP. Fevereiro a gente iniciamos as aulas ali, dia 15, só para terminar ali. Tem os dias da formatura, que ficou dia 23, 22 e 23. Não está definido quem. Né? Isso, acabamos não marcando data de formatura de engenharia, porque o representante não quis se pronunciar, porque ultimamente tem feito de gabinete, ele não quis marcar uma data específica. Então, você pode mandar para os pares que é 22 ou 23, tá? Dependendo do número de aprovados, a gente vai fazer um dia só.
encontros com os estudantes. Entendi. Uma coisa, não dá para colocar no calendário também, só não alterar nada, mas colocar um período de inscrição para a chapa do Grêmio Estudantil, porque a gestão está agora termina em dezembro. Acho que seria interessante colocar também no calendário acadêmico no período, para que os alunos possam se inscrever chapa, ter tudo para o processo eleitoral. Começando no começo do ano isso, porque senão fica bagunçado, não tem apresentação, ficou quando voltou depois da pandemia, né? Sem resultados positivos que Isso é uma coisa que alguns estavam questionando, mas Guilherme, a eleição tem que ocorrer antes do fim da gestão. Eu achei que a escola fazia isso. Tem que ocorrer antes. Não. Quem faz, na verdade, eu não sei como é que é a organização da eleição, mas ela tem que ocorrer antes do fim da gestão. Tá bom. Passar. Para poder haver a transição. Entendi. Então, a gente talvez temos que disparar logo aí um processo que não sei regimentalmente. A gente gosta de O Elisab, o pessoal do pedagógico está reclamando, por exemplo, ontem, quarta-feira, teve todos os eventos num dia só, era muita coisa que não deu, o pessoal não teve como acompanhar tudo. Então, prestar um pouco de atenção nisso, porque ontem, assim, não tinha como acompanhar aquilo ali, então, não sabe o que a gente ficou tudo no fogo. Em termos, assim, era muito aluno para lá e para cá e não tinha gente. Não houve conversação entre as coordenações. Né? Sim. Então, a extensão e a pesquisa não pode ter naqueles dias que houve a Semana de Ciência e Tecnologia e foi remarcado para frente. Então, no mesmo dia que já estava marcada a formatura do PEP. A formatura do PEP já havia marcação anterior, para que Sim, aí foi juntando tudo. Daí, como teve muita visitação de escolas de fora, acho que foi 250 alunos de fora que vieram, né? Então, realmente, deu uma... Foi meio perigoso. Quem gostou foi a diretora de extensão, que veio representando o reitor da formatura do PEP, viu tudo aquela monte de gente de fora, né? Gostou muito, né? Da extensão. Não, foi quanto. A gente tentou, vamos tentar aqui, acho que vai em março, já foi, né? Não tem alguma coisa em março, não tem nada, né? A só algumas datas que a gente vai... seja organizada, tipo, horário para a escola chegar. Senão chega tudo no mesmo horário, né? Eu acho que eles vêm com os ônus da prefeitura, que organismo também, né? Aí, tipo, chegou tudo nos 2 horas da tarde. Aí chega umas 2, umas 3. Abril nós temos os conselhos de classe. Isso. Pessoal, só para não poder passar, né? Abril temos os conselhos de classe, do dia 22 ao dia 25, aberto em 4 dias, em conversação com os coordenadores. Calma lá, em fevereiro. Em março? Não, mas eu tenho uma observação. 19 de março. Fala lá. Posso passar uma observação? Pode. No dia, tem uma reposição. No primeiro semestre, a gente tem 19 quartas, 19 sextas, 21 segundas e 21 terças. Então, a gente vai ter que ter reposição de uma segunda e uma terça. Então, a sugestão já de março é que no feriado, dia 29 de março, já seja reposto uma terça-feira, que seria dia 26. Porque a sugestão dos professores é que o dia da reposição esteja na mesma semana que tem o feriado, para não ficar na mesma semana, 2 aulas daquelas mesmas matérias, que para os alunos fica muito pesado. Às vezes, por exemplo, engenharia, a gente tem 8 horas aulas na mesma semana de cálculo, é assim uma coisa, sabe, muito difícil, né? Então, a sugestão é que, então o professor já fez ali no ANAC, já tinha feito isso, ele propôs que em março, já o dia de feriado, dia 29, que seria uma sexta, né, porque tem 19 sextas, a gente já recuperasse um dia na terça-feira, tem 21 terças, dia 26 de março, fosse um dia de reposição, porque isso não está previsto nesse calendário de dia de reposição, né? Tá? Na verdade, a sugestão que teve na reunião com as coordenações ficou lá em julho. Não ficou bom, né? Então foi o que veio na época. Eu era dessa proposta também. Na semana que não tivesse a aula, fosse a reposição. Né? O voto tem sido nas coordenações lá. Ficou que os últimos dias seriam os dias da reposição. Daí tá, isso, contação de dias letivos, quarta e sexta-feira.
é muito ruim no final, gente. No final é conceito de classe, no final acabou a aula, no final quem tem aula nesse dia perdeu a aula. Isso é Vai ser um dia de finalização do semestre. Entendeu? Não é bom, pedagogicamente não é bom isso aí. Então, isso já é uma reclamação que os professores já fizeram quando da alteração do colegiado ensina esse pedido. De que a gente mantivesse, na mesma semana do feriado, a reposição daquele dia. Né? Que foi justamente a proposta que eu fiz, na semana que não tivesse aula. Então, essa é uma coisa que eu queria colocar para votação no nosso colegiado aqui, porque é uma coisa que afeta diretamente o ensino. E todos os professores do propedêutico insistiram em fazer esse pedido, né, dessa proposição. Podemos votar a votação, isso, né? Acho que é a questão aí de realizar, não só para esse feriado, como tem outros dias ali, a reposição na semana, já que não vai haver a aula da semana. Acho que podemos votar isso aí, a alteração aqui no colegiado. Tu entendeu, Guilherme? É a Janaína. É a Janaína também, né? Que a questão do dia que está faltando no calendário, que é uma sexta-feira, ser reposto na semana que a sexta-feira é feriado, a proposição de mudança, alteração. Espera, vocês querem fazer uma reposição num feriado? Não. Na semana que tem o feriado, ocupar aquele dia que tem a mais no calendário. Por exemplo, no primeiro semestre a gente tem uma terça-feira a mais e uma sexta-feira a menos. Então, já depois, lá em março, já no dia 26 de março, que é uma terça-feira, né, que é a semana que não tem a sexta. Então, Tá, o que fala a minha colega representante docente sobre isso? Então, a sugestão, né, os professores já... Quem fez esse estudo foi o ANAX, inclusive, mandou a sugestão, é que fosse feito assim, porque de uma ou outra forma, ou aleatoriamente, ou no final do semestre, como foi colocado, pedagogicamente fica muito ruim, porque na verdade... Concordo, eu sigo a solicitação. Eu concordo também, pedagogicamente é bem melhor. Eu concordo, eu sigo. E daí naquela semana já repõe pronto, entende? Não fica no final do semestre, ou uma semana tem duas sextas, né? Imagino que o Guilherme também concorde, porque ele sabe que deixar tudo para o final é sempre uma bucha, né? Então se manifeste, o meu nobre presidente do Grêmio. Vamos botar a votação, então, na alteração, né? Alguém se opõe, né? Todos concordam? Todos concordam? Aí fica só um dia aqui. Isso, dia 26 de março, reposição de dia de sexta-feira. É uma reposição de sexta. Todos votaram a favor? Sim. Aí, nessa mesma lógica, seria do dia 1º de maio, que seria uma quarta-feira, né, feriado, a reposição já ocorreria... Deixa eu ver aqui. Na segunda, dia 29? Dia 29 é uma quarta também, não? Não, abril, né? É. Então, o feriado é quarta, né, dia em maio. Aí, já na semana anterior, no final de abril, 31. seria a reposição. Ah, tá, 29 de abril. 30? 29, que é uma É uma segunda daí. segunda, A segunda né? tem um dia a mais. Isso. A segunda, no dia 29 de abril. Seria a reposição Da quarta-feira. da quarta-feira. Isso. Aí fica tudo 20, entende? Os encontros. Assim, e fica na mesma semana. Já resolve. Sim. Todos, né? Todos. Um aviso para os professores, para deixar isso já registrado no plano de ensino para iniciar o semestre, porque alguns alunos que são ingressantes já não entendem muito bem como funcionam as coisas aqui no IPS, como que a matéria vai avançado. Então, uma dica é deixar já no plano de ensino o primeiro dia de aula apresentado, dias de recesso, que a gente vai ter, tudo, para não ficar bagunçado depois. Concordo. Deixei com coordenação perguntar, que isso, né? Não vai dar cedo, não vai dar de Uns dias vai ter dia 21 de novembro. Né? Semana que vem eu ia disparar um e-mail que é um dia de troca.
Então, todos a favor. Nesse semestre seriam. E a gente, eu não sei se manteve aí a questão do sábado letivo no primeiro semestre. Então, Nós são 101 dias, gente, como é que tem o sábado letivo? então, volta no outro. Na proposta docente, o sábado letivo foi reduzido, no primeiro semestre não teria. Mas dessa ali, no descritivo do que tem na linha. Acabou o evento a ser definido. Sábado letivo e evento a ser definido. Na diretriz 7, considerar a possibilidade de, no mínimo, um sábado letivo por semestre, destinado à atividade do campus. Considerar, não quer dizer que Mas vai fazer sábado letivo para ninguém. Considerar, se precisar, no caso, é o que eu acho. Tem dia sobrando, não tem por que fazer. Se não fechar o sem dia letivo. Deve ter isso, né? Eu vejo Quando falou que considerar no mínimo, eu fiquei assim, olha, no mínimo quer dizer que eu tenho que ter um. Eu não vejo motivo para ter. Mas ele fala a possibilidade. Possibilidade. No mínimo não sabe. Possibilidade não quer dizer certeza. Então podemos. Eu ia até falar aqui, né? Mas eu não vejo motivo de ter um sábado letivo, mas vendo o descritivo é evento a ser definido. Se é para ser evento a ser definido, ok, não seria contra. Mas eu acho que tem que ser organizado de agora, para ter comissões. Porque se deixar tudo para o grêmio estudantil fazer, não vai ter um evento bom. Porque igual foi a agenda esse ano, a gente não conseguiu nem fazer evento nesse semestre. Se é para ter evento, não tem por que a escola colocar sempre para o grêmio estudantil fazer. O evento, claro, a gente pode ajudar, igual foi na semana do CNCT, teve uma comissão de estudantes ajudando também. Mas eu acho que se é para ter evento, quem tem que fazer evento é a escola. Tem que formar uma comissão de eventos na escola, onde possam participar de eventos também. Mas eu não vejo que estudantes, ainda mais numa versão do Grêmio agora, que não sei se vão participar do colegiado, não sei como vai acontecer, não dá para deixar os eventos pro Grêmio estudantil. Porque não acontece. Vai fazer alguma coisa mal feita. O professor Roberto Capri aqui, ele sabe o quão difícil é o RP1 conseguir fazer um evento bem feito. Semestre passado foi o primeiro que a gente conseguiu fazer realmente, porque no retrasado a gente não conseguiu fazer também. Então, assim, eu acho que ter evento é bacana, ter evento legal é algo que eu sou a favor, ter essa participação dos estudantes, ter essa integração, mas que a escola tem que começar a se posicionar nisso, tem que começar a ter essas comissões, porque eu vejo que não acontece, não tem essa comissão, deixa para o aluno fazer, para ter alguma coisa, e depois vem tudo. Se é para ter alguma coisa, que os professores, os pais também participem, ajudem a fazer, sabe? Não funciona. Não, Já acabou porque ninguém quer trabalhar. Mas assim, se é um evento num sábado, que é um dia letivo, tem concordo com o Guilherme, realmente os professores deveriam estar juntos. Os eventos estão sendo feitos no sábado. Sim, mas eu digo para fazer a comissão, como tu falou, já foi pintada na parte, não aparece, as pessoas não se inscrevem, não aceitam. Vai ter comissão para aquele evento. Já tem que ter problema com a formatura, se não tem condição de formatura, né? Porque não quer trabalhar mais. Na verdade, todo mundo trabalha demais, né? Vamos botar os pingos nos is, né? A maioria ninguém quer todo mundo mais, tem uma demanda muito alta. E aí, para avançar mais essa demanda, está ficando inviável pelo número de servidores que tem no campo. Então, É isso, gente. Olha, e eu que participei com o Guilherme na semana, no último evento que a gente fez ali, tive a experiência. O que eu sofri de fogo amigo foi uma grandeza. O que eu apanhei de par, em função, aí, Guilherme, que coisa, né? Até a lista de presença reclamaram com a gente. Mas assim, eu vejo. Eu vou dizer para vocês, não é fácil, não. Não é fácil. Mas é um preço a se pagar, né? Tá tendo evento e realmente não vai ser fácil fazer. Eu acho que, como a Eliane falou, é um sábado letivo, teria que ser um dia letivo. E a gente sabe que sábado letivo, se tiver aula, aluno não vai vir. A maioria dos alunos do campo da Itajaí não reside em Itajaí. E não tem transporte provável que venha para o evento. Seria para o evento, a princípio, não seria aula. Sim, né? Entendo. Mas houve uma sugestão do colegiado em cima, que de ainda se manter uma data para a festa junina, né? Por isso que foi colocado ali nessa intenção, mas o
falar. Então, Gente, essa julina pode ser dia de semana também, não precisa ser só fim de semana, né? Se no primeiro semestre a gente não precisa de um sábado letivo, não há necessidade de colocar. A festa pode acontecer sexta, quinta. Quem é que disse que o evento tem que ser no sábado, né? Até é melhor que os alunos tenham condução para vir e voltar. Eu não forte essa ideia mesmo, porque assim, os dois cuidam da participação dos estudantes. Eu acho ótimo o estudante participar, eu participo, eu gosto de fazer também, mas eu acho que fica muito sobrecarregado para o estudante, porque, primeiro, não sabe as regras e diretrizes. Vão querer fazer um evento, vai querer colocar coisa que não sabe, que não pode, vai passar de regulamento, sabe? Então, assim, já é confuso, já é desgastante para um aluno que não sabe. Tem que ter algum profissional, algum servidor que ajude nisso, porque senão a gente nunca vai ter evento no campo. Porque a gente sabe que a jornada do professor é extensa, trabalha muito. Então não vai ter CNCT, então não vai ter os eventos do campo que tem do ano. Porque se é para ser extensa, é para ser. Qual a quantidade de dias letivos que tem no ano? 100, né? São 200 dias no ano, 100 dias por semestre. Existe responsabilidade, tem aumentado. O primeiro semestre já está com 100 dias. Eles têm que colocar mais uns dias. Ninguém quer mais responsabilizar os estudantes menores. Entendeu? Vai aparecer responsabilidade sábado. Aí vai pegar uma coisa assim, mudar e vai se responsabilizar. Se acontece alguma coisa com o estudante desse menor. Vamos dar encaminhamento aqui, pessoal. Então, vocês acham que. Mas não é trocar um dia por um sábado letivo? Se iniciasse um dia depois do semestre lá. Não, mas no junho não vai afetar nada, porque é um dia mais. Talvez você queira dizer que é interessante ter um sábado no semestre para ser interpretação. Gente, a minha interpretação é, se necessário, não fechar o Porque a gente vem aí então tem que considerar sábado letivo. Porque a pandemia contava dias. Porque a gente tem uma regra dos 200 dias. E aí, Não, sempre tem 100 dias no primeiro semestre. Fechado. Então, assim, vamos fazer um evento, vamos fazer na quinta, na sexta. A alteração aqui do calendário, então. Retiramos esse dia letivo do dia 22 de junho. Podemos retirar? Retirar no dia 22. Alguém se opõe? Não. 16, 17, 18. Não. Vou te perguntar. O já tem, né? Junho temos junho. E não semestre. Eu tenho que alterar ali, então, que é a complementação de dias letivos, quarta e sexta-feira em julho. Vai em julho ali. Vai em julho. Em julho, então, dia 8 e 9 era a complementação de dias letivos, quarta e sexta-feira, então isso aqui vai ser retirado devido a julho, mais simples. Aí. Isso não, é aquela na lista aí. 8 e 9, porque eram os dias de complementação, quarta e sexta-feira. Então, como foi aprovado nos dias de março e abril, vai ser retirado isso aqui. Era a complementação. Temos conselho de classe e encerramento do curso. Então, os conselhos de classe seria 10 a 12 de julho, né? Sendo dia 9 a data do encerramento do semestre, dia 9 de julho. Os outros dias, férias. Até a princípio, né, até dia 26 e retornaremos dia 29. Conforme for as homologações, pode ser que esses dias também não ocorram por causa da complementação de dias lá. Então, iniciaria de novo o semestre, dia 31 de julho. Mas sobre isso, eu identifiquei uma outra questão ali nesse mês de julho. Tem de 1 a 28, que é a data correta, janelas para transferência interna e externa para os cursos técnicos de graduação. E depois, dia 31 do 7 e 6 do 8, janelas para transferência interna de outra data. Tá. Eu acho que essa parte de baixo está incorreta. Acho que isso aqui foi copiado e colado do... Eu acredito, pelo que eu estou vendo aí, não foram feitas as correções nas
datas que eu digo. Não, é que nesse documento não foi feito, estava conversando com ele. Esse é o documento. É isso que eu combinei com ele de nós alterar todas essas datas certinho ali. Né? Apesar de não estar aqui, mas são as datas administrativas. Não, faça as outras discussões e depois a gente acerta bem certinho a data. Então vai ser solução. Isso. Eu estou apagando algumas coisas no meu aqui, que ela está com mania. Isso. Não, foi uma briga para conseguir mandar na terça, porque a Proin não me mandava de volta. Até que foi de noite, fui mandar no final da tarde, né? Não, eu tava no WhatsApp lá com a menina lá, eu preciso encaminhar, senão vai ficar atrasado muito. Então, finalizamos julho, vamos para agosto. Agosto tem as formaturas, no segundo semestre, dia 8 e 9. Tem as formaturas. Nossa, eu acho que essa é para fazer em um dia só, né? Porque a turma de transformar é bem pequenininho. Bem pequenininho. O RP vai ter 5 alunos. O mecânica vai ter. Não, pode deixar em um dia só. Pode ser um dia só. Ou optar de ser só integrado e só subsequente um dia e no outro dia só integrados. Pode ser isso também. A decoração vai ser múltipla. Então, tem todas as datas não estão certas. Vamos ver aqui. Setembro. Setembro tem, daí, no segundo semestre, nós temos realmente um dia letivo. Só tem Um sábado letivo. um sábado letivo. Esse daí. A pedido das coordenações de extensão e pesquisa, sempre ficava o sábado letivo na sequência da semana de ciência e tecnologia, lá na reunião do colegiado de ensino, para retirar da sequência. Então, em outubro, depois a gente vai ver que tem a semana de ciência e tecnologia, e nós puxamos para setembro, no sábado. Foi aleatório, assim, a data. Foi pedido, assim, né? Quer dizer que a gente tem que aceitar, né? Mas por quê? Pode, dia da árvore, né? Só se for o dia da árvore, dia 21, né? Dia da árvore, a gente vai fazer primeiramente, assim, não está no dia legal ser setembro, porque os eventos, os projetos, as coisas estão rolando. De repente, um evento para outubro é melhor, até pela caminhada dos próprios docentes nos projetos que desenvolvem. Então, setembro a coisa não está madura para desenvolver, se for rolar um evento nesse dia, quer dizer que vai rolar, né? E também não é um mês de datas bem comemorativo, assim, né? Para fazer algo de setembro, assim, né? Então, a sugestão que eu dou é manter o sábado letivo da SNCT, tirando a quarta-feira do dia 18, e que se depois a comissão, no início do semestre, se organizar de um outro jeito, ou até manter 4 dias de SNCT, né? Se faça no colegiado do primeiro semestre alguma alteração. Mas que esse sábado letivo fique em outubro, não fique em setembro. Né? Ou no dia 19, em seguida a Semana Nacional, se de repente a semana possa se estender por 4 dias e fazer uma atividade com flexibilidade no dia 19, onde os nossos estudantes que vêm de fora, com condução, com ônibus, com van, não tem essa condução no dia 19, né? E também que se for até de repente fazer um evento, tem a motivação do Halloween, em outubro, né? Então, que poderia culminar, sempre uma semana mais flexível de aulas, até para fazer a aula no dia 19, fica mais flexível, se for um dia letivo de aula, né? Porque no dia 14, 17, 18, muitas vezes a gente dispensa os alunos para estarem participando das atividades da SNCT, então fica também uma semana mais curtinha, até que o professor a carga fica menor, seja para dar aula, seja para fazer um evento da SNCT, né? E seja para fazer o Halloween também, né? Então, tem várias motivações para ser outubro, né? Foi bem legal a participação na SNCT no estado, eu estive, né? Até de repente se tivesse mais alguma outra atividade, distribuísse um pouco o público, poderia ser interessante também, até chamar a atenção de alunos que não viriam vir, né? Porque teria essa outra motivação. Vieram mesmo os alunos, gente, eu achei que não vinham, tá? Vieram, chegou a história. Entendeu? Foi bem. Se os alunos voltariam para não ter, eles voltariam para não ter aula também. Nem SNCT,
nem aula. E aula ainda é pior, porque a gente tem manhã, tarde e noite para dar conta, né? Sem a flexibilidade de horário, o estudante pode vir no período da manhã e cumprir a noite, o da tarde pode vir da manhã e cumprir a noite, entende? É flexível para todo mundo, a gente pode começar às 9, terminar às 1, pode começar às 1, terminar às 5, é muito mais flexível do que o dia letivo. Mas a gente pode decidir também depois, entende? Mas eu achei que foi positivo, né, a SNCP, no sábado. Eu achei que foi bem legal. Mas eu acho que é uma coisa. Se vai ter um sábado letivo realmente, não for para o evento, para ter a oportunidade de aula, eu acho que poderia acontecer igual foi nesse semestre, né? Igual foi nesse ano. Que não, os professores não passam nenhuma atividade avaliativa e nenhuma. Isso não pode ser. Porque realmente prejudica. Eu não consegui vir, eu sei mais pessoas que não conseguem vir também. Então, deixar essa avaliativa não pode ser no sábado. Isso já tem normativa de anos. Essa não... Até teve alguns que vieram me perguntar, não, mas se não for avaliação, eles não vêm. Não pode avaliação no sábado. A avaliação que eu dei no sábado é um dia muito desfalcado, que a gente não pode dar, não consegue dar conteúdos novos, porque tem poucos estudantes, não pode dar avaliação, porque não pode, entende? Então fica ali uma coisa no limbo, assim. É um dia de fazer exercício, assim, né? Daí a maioria não vê, porque realmente não tem motivação, né? Então, a sugestão então, é tirar de setembro e trazer de volta para outubro. Trazer de volta para outubro, sábado letivo. Aí, de momento, poderia deixar em sequência ali da SNCT, e daí se verificar se a SNCT ocuparia o dia 19, ou se não, seria dia letivo. A Fernanda até tinha mandado um e-mail, vocês verificaram, né, mandou acho que chegou para todo mundo do colegiado, dando as justificativas de porquê de não ser na sequência. Mas eu entendo a posição da professora Roberta. Não teve até, durante o seu pedido para que não tivesse assim, CT no sábado? Isso. Mas uma das justificativas é que os alunos não viriam, mas os alunos vieram. Não veio a escola inteira? Não veio, mas também não viria para o dia letivo de aula, entendeu? Então foi um dia bem positivo, né? Então as colocações não foram muito assim convincentes, por isso que a gente também definiu não mudar, porque assim foi pedido também em cima da hora, para mudar o calendário em cima da hora é muito complicado. Todo mundo já se organizou. Então, se assim a SNCP, a comissão definir no primeiro semestre que realmente não vai usar sábado, né? Porque, enfim, deu vários outros motivos, eu acho que ainda é super proveitoso do que dispensar os alunos num dia letivo normal, que eles têm condição tudo para vir, né? Seria botar na sequência de outubro, então. Dia 19. Aí seria o dia de segunda-feira, né? Isso, segunda-feira. E o dia que seria a reposição do dia de sexta, porque a gente também tem 19 sextas, então o feriado de sexta é em novembro, dia 15 de novembro. Aí a reposição seria na quarta-feira, que a gente tem 21 nas quartas-feiras. Dia 13 seria a reposição do dia 15 do 15, seria dia 13, na quarta-feira. Reposição da sexta. Aí uma outra colocação dos professores também pontuaram, referente a qual dia da semana será o dia do sábado letivo, né? Se ocorrer sábado letivo nesse formato, que seja observado por um período, eu até sugeri que fosse nos últimos 4 semestres, fosse feito um rodízio. Já foi quinta-feira no semestre passado, então esse semestre vai ser a segunda. Na próxima, que não seja nem segunda, nem quinta, que vai ter sábado letivo sendo necessário, né? Que seja professores que dão aula na terça, mesmo que tenham todos os encontros na terça, se faça essas trocas para que todo mundo, em um dia da semana, faça esse revezamento de sábado letivo quando necessário, né? E não fique só para aqueles professores que geralmente é o de sexta, é o de segunda, né? Eu anotei aqui para o sábado letivo, então, no caso, no sábado, vai ser por rodízio, verificar qual sábado no último semestre, só para a gente... Isso, para a gente fazer assim, né? Aí vai sendo justo para todo mundo, assim, né? Então, houve... Só me esclarece uma coisa, Elisardo. Ficou quantos sábados letivos no primeiro semestre e quantos no segundo?
Nenhum no primeiro e um no segundo. Nenhum no primeiro e um no segundo. Tá bom, tá bom. Então, do dia 21 de setembro passou para 19 de outubro e o dia 13 de novembro a reposição do dia de sexta-feira. Essas anotações estão a alteração do calendário daí, né, esses dias, senão teria que ficar as reposições de novo do planejado ensino para a última semana de dezembro, né, que era o dia 18. Então, houve essa alteração. Alguém contra essa modificação? Aprovado por unanimidade. Está anotando nada? Ô, Elisardo, o que foi? Ô, Elisardo. Presidente, eu fiz uma solicitação no início da sessão, não sei o que foi apreciado. Foi? Da homologação? Hã? Da homologação das férias? Permitir que o pessoal faça, quem tem interesse em fazer aquele ajuste. Sim, nós falamos para a gente vai verificar, eu e a Débora, do Código CGP, qual o período, porque agora está tirando a folha e não consegue fazer nesses dias. A gente vai ter que ver qual é a janela que vamos conseguir abrir. Ah, então tá bom, perfeito. Obrigado. Isso aí eu acho que isso aí vai acalmar muitos ânimos aqui dentro da nosso campo. Mas falem para eles que não foi a direção, cara. Eu já falei, eu estou defendendo essa questão. Eu, inclusive, ia mandar um e-mail e fiquei com medo de tanto e-mail que a diretoria de administração mandou, tanto e-mail confuso, mandar 3 em sequência sobre a questão da férias. Vocês não sabem como é que está no grupo do passado. Só imagino. O que já estava fazendo isso. Enfim, declaração, senão ficamos já foi. Ah, tá, uma coisa que eu não comentei, tá, gente, mas deixa eu voltar lá. Apesar de falar, a gente já ter passado, mas lá em junho a gente tinha já marcado o calendário a semana do meio ambiente, tá, de 4 a 5, uma semana de 2 dias, ele não está marcando ali. E está em outubro, né? Outubro está dia 22 e 29, que é atendimento aos pais do Conselho Intermediário, já está lá no calendário. Mesma coisa está lá em abril. E dia 23 de outubro, né? Tinha conversado lá com a Eliane sobre a Dia Semana Nacional do Livro, né? Já está anotado aí também, que são nossos eventos começando a ficar registrados realmente no calendário. Tinha pedido para marcar pelo menos um dia, né? Pelo menos ele, e depois ia ver como é que ia ser a semana. Pelo menos um dia. Vou dar uma pergunta. Isso. Tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, então, que ficou marcado de 16 a 18 de outubro. Sábado e na sequência, mas não é no dia. E dezembro, daí encerraria. Novembro, a questão da consciência negra. Isso, novembro, a Semana Nacional da Consciência Negra, Consciência Nacional, dia 20 de novembro, já estabelecido o dado também, procurou botar no máximo de eventos que tem para todo mundo se programar suas atividades. Sim, a gente já se programa porque vai ter algo ali, né? Vai ter ali. Então, encerraria o semestre dia 18, sendo 19, 20 e 23, com selo de classe final. Então, a princípio, pelo que estava conversando com a coordenação, conseguiria, talvez, iniciar alguns conselhos dia 18, já estávamos conversando, e encerrar o conselho final dia 20. Mas aquele calendário ficou marcado assim. Então, aqueles cursos que, por exemplo, o subsequente e terminam antes, iniciavam, porque eles não são 200 dias letivos, mas poderia iniciar dia 18, o conselho final, e deixariam integrados e a engenharia no dia 19. Tem uma proposta para se fazer lá no. Desculpa, mas é no primeiro semestre de 2024, os conselhos finais. Todo ano, desde o semestre passado, o professor Hugo e o Greco tentam uma parceria, né, de fazer um evento sobre os alunos de empreendedorismo. Fazem esse evento e no semestre passado teve um sucesso e realmente aconteceu. A minha proposta é que fique marcado no calendário de que
que na semana do conselho de classe final, no turno em que os professores estiverem tendo as reuniões de conselho, os alunos terem esse evento promovido. Porque daí fica marcado já no calendário acadêmico, porque na semana do conselho final vai ter os eventos. E como vai ser no turno em que os professores estiverem tendo as reuniões, vai interferir pelo tipo de aula. Eu acho que daria para deixar marcado caso todo mundo concorde. O Elisardo, a defesa dessa proposta do Guilherme que eu vou fazer é o seguinte: historicamente está se criando um problema com relação aos os conselhos finais ou intermediários com relação à atividade dos alunos, certo? Então, na medida que a gente começa a colocar isso aí como institucionalizado, assim como outros eventos, a gente elimina um problema que tende a acontecer, certo? A gente consegue manter os alunos aqui com algum nível de atividade dentro do campus, a participação dos professores também nos conselhos, enfim, porque do jeito que está hoje, tem gente que está dando aula no meio de conselho intermediário, ou seja, no final das contas, está dando aula quando, em tese, o processo avaliativo estaria em curso. Assim como no conselho final, para mim, não faz sentido dar aula no conselho final. Certo? Para mim, o conselho final já acabou o ano, ou o semestre. Então, eu acho que valeria a pena pensar na hipótese de institucionalizar esses eventos que foram feitos, porque eles, de fato, criam uma movimentação dentro do campo, os alunos se envolvem, sim, e acabam criando algum tipo de atividade que seja complementar e que não envolva obrigatoriamente sala de aula, até porque os professores vão estar envolvidos com esses conceitos. Então, reforço a fala do Guilherme ali, acho que valeria a pena. Claro que agora, sem o Guilherme ajudando, que foi uma força tremenda, não dá para se discutir, o rapaz ele tem um instinto de liderança monstruoso, então quer dizer, o problema é com quem vai ficar para trabalhar. Mas eu acho que vale a pena. Então a proposta seria que nos dias do conselho final de julho, de 10 a 12 de julho, fossem realizadas atividades esportivas, lúdicas, culturais, entendeu? Organizadas por juntamente com o professor Uber. Aí seria na disciplina do MP1 de empreendedorismo e administração, que é uma parte avaliativa deles. Peraí, tá passando para mim a incumbência. Calma, vamos colocar que o evento seja realizado. Atividades. Isso. Sem dizer qual atividade. Porque pode ser que aconteça de outros, por exemplo, pode acontecer do pessoal do Grêmio ou de outros módulos também querer participar, então não fica restrito ao RP1, por exemplo. Tá certo. A proposta seria, então, de 10 a 12 de julho, atividades gincanas ou jogos organizados por estudantes. O conselho tem algo a declarar? Alguém contra? Todos a favor? Eu acho que poderia colocar não por estudante, mas pelo Grêmio, né? Pelo Grêmio em parceria com alunos dos cursos técnicos integrados. Acho que o Grêmio tem que estar envolvido. Se não tiver o Grêmio estudantil, porque pode ser que ele não achar para se inscrever, é uma possibilidade. Aí fica assim, quando não houve a participação para criar o Grêmio... Mas eu acho que tem que ser por estudantes mesmo, porque daí estudantes eu acho mais fácil de conseguir. Não, mas quando é que vai ser a suposta eleição, se tiver eleição? Vai ter que fazer esse ano. Tá, então acho que por que não deixa ali marcado desse jeito, e já sabendo que se não tiver o Grêmio, vai ter que ser de um outro jeito? Também isso pode ser Deixa uma no final do primeiro semestre. Ou estudantes. Fica aqui, né? Só deixa marcado ali, reservado de trabalho. Grêmio barra estudantes. Porque é no final os professores não estão no conselho, os estudantes não tem mais aula. Né? Já acabou. Mas adiante você vai indo, tem pessoal. Não, o conselho final não. Não. Até o diretivo tem dia 9. Mas agora justou, sabe? Mas não é forma, o evento Não, fica marcado igual. A gente não vai estar em aula, mas talvez para ocorrer de um outro semestre ter aula. É isso esse semestre. Não. Até como agora conseguiu livrar ali no calendário o conselho final do texto eletivo,
De repente, poderia ser pensado discorrer num conselho intermediário, né? Se já tiver... Exatamente, porque senão é divertido. O aluno vai ter obrigatoriedade de vir, entendeu? E já no conselho intermediário, qualquer atividade que se faça, libere alguns docentes para o conselho, facilita bastante. Eu acho, então, produtivo. Abril, daí o conselho intermediário, e ali, ó, 22 a 25. Porque a ideia é ser em dias de conselho, porque porque os outros vão vir, e para não atrapalhar no turno que está conquistando o conselho, porque daí não iria atrapalhar as atividades, algumas pessoas do federal, obviamente, e os estudantes vão poder disputar do evento. Se quiser mudar também para o conselho intermediário, não tem problema, não pode ver o evento. Se conseguir livrar os dois conselhos finais. Os dois são livrados, então. Os dois, o primeiro e o segundo semestre, estão livrados desse diretivo ali? Então pode ser o diretivo. Dezembro também está livre. Pode dar para você. Então a proposta seria para os 2 semestres, os dias do conselho intermediário e essas atividades. De empreendedorismo. Eu acho melhor deixar obrigatório no primeiro. No segundo. Aí se avalia e muda. Porque no segundo vem muita gente. Pouco gente que ingressa, né? Então é melhor deixar para o primeiro, que é uma surpresa que logo em pessoas, vai vir bastante gente. Vai formar uma turma de 40, pelo menos. Então, fica para o final e fica para o intermediário. Ou só para o intermediário. Isso. Então, tiramos o final. Então, a proposta não foi que o Conselho Intermediário, organização de atividades de plano de aula ou outras coisas, por o Grêmio ou estudantes, de 22 a 25 de abril. Legal, fazer uma integração, usar. Fechou isso aqui? Fechamos o calendário, Tem 2 propostazinhas rápidas aqui. Uma era a homologação dos estudantes Guilherme e Lucas, para, caso for homologada hoje, né, pelo Conselho, na próxima reunião eles já estariam habilitados aí para posse e voto. Todos concordam com a homologação deles? Ok, então concordamos com isso. A outra, né, só que está chegando a próxima data, eu já vou antecipar para agora, a renovação da cedência da professora Rosane Aquino, que é a assessora do DEP, está chegando próximo já a renovação ou não para continuar como assessora do DEP aqui no campus, né? Então, o colegiado concorda nessa questão de renovar a continuidade dela aqui como assessora DEP. Mas não vai ter que ir para a eleição? Você deve ter que aplicar. Ela tem sucesso? Sim. Eu acho que tem que abrir para. Não, eu acho que não. Vai Isso, Mas foi pedido que fosse feita essa busca, né, de pessoas interessadas no campus a assumir. Pode ser que, né, agora tenha, né, a gente não sabe. Eu acho muito difícil. Mas pelo nosso histórico, eu acho que é ético, entendeu? Mesmo que não tenha, fazer essa Porque mesmo que não tenha, conhece. A pessoa vai falar. Assim não tem o que falar. Por que não aplicam? A gente poderia fazer assim, abrir para consulta de alguém, caso não tenha ninguém apoiado, faz a pedido de renovação, porque eu tenho que entrar em contato com a outra direção lá para a continuidade. Né? Ela se candidata, quando abre esse pedido, ela também se coloca, né? O seu nome. Então, ela já sabe que tem um nome, então ela. Pode ser, ok. Então, tinha mais uma questão? Eu não concordo, eu só vou conhecer, porque eu acho que se é escolha, é escolha. Mas, enfim. Já houve um procedimento de consulta outra vez, acho que não tínhamos jeito de fazer o procedimento também agora. Tá, mas só deixa eu entender uma coisa, desculpa interromper. Mas nessa condição, como é que fica a situação da Rosane? Ela vai aguardar pela consulta? Não, ainda não venceu. Vence quando? Em dezembro venceria, só que daí a gente tem que.
mais ou menos no final do semestre, penso, eu não lembro bem a data. Mas eu tenho que entrar em procedimento, porque eu tenho que entrar com o outro campus, né? Não, eu entendo isso, só que para não botar ela numa situação de ansiedade, né? Porque daí ela vai ficar agora aguardando até dezembro para saber o que vai acontecer com ela, isso? Como é que foi? Eu não vi o final? A Rosane está na expectativa de ter renovado a sua condição de assessora do DEP aqui, tá? Aí a gente fala para fazer a consulta entre os pares, ok. Nesse contexto, vai ficar ela até dezembro na expectativa do que ela vai fazer da vida dela. Se vai voltar para a Laje definitivamente ou se vai continuar como está acontecendo aqui. Eu acho que a gente deveria pensar de alguma outra maneira para evitar justamente deixar ela nessa situação. Eu acho que essa questão da assessoria DEP, ela é uma questão que é passível de eleição, indicação, ela é uma questão que o chefe DEP, no caso, solicita de acordo com seu perfil de trabalho. Porque daí o que eu quero dizer é o seguinte, pode ser que o chefe DEP seja o Elisardo, vai pegar alguém se candidato que seja totalmente contra o Elisardo, ou seja, oposição ao Elisardo, e não vai conseguir trabalhar. E aí vai ter uma encrenca. Eu acho que a assessoria, nesse caso em particular, parte muito mais da necessidade de apoiar o chefe DEP do que outra coisa. Eu estou de substituto, daqui a pouco a Ana volta. Mas eu acho que não tem que faltar isso, porque a continuidade do trabalho dela depende de você querer ela como sua assessora. Sim. Se você, enquanto chefe dela, não quer ela como assessora, a gente não tem nem o que falar da continuidade. Exatamente, é isso que eu digo. Se por acaso o chefe dela quiser, mantém. Assessoria, eu acho que é um cargo de confiança de quem está sendo assessorado. Exatamente, concordo. Numa eleição, quem se candidata, aí é muito mais que uma assessoria, você fala assim, ó, eu não quero você. Eu concordo. Foi feito assim, porque não existe contábil de fazer de um jeito ou do outro. É só quem está colocando. Olha só, vamos colocar as coisas em outros termos aqui, ó. Mas igual. Não, já me sinto confortável de fazer assim, por isso que pronto, já veio. Então, vamos pensar aqui como é que aconteceu no fio. Eu me sinto confortável com ela, então eu vou. Isso é, então eu me sinto confortável com a assessoria dela, eu vou fazer a solicitação para. Sim. E trabalha como o Wagner bem falou, e eu concordo plenamente. A gente tem que ter ali uma assessoria, significa dizer o seguinte, alguém que vai apoiar para aquilo que está sendo realizado pela chefia DEP. Tu vai colocar alguém que efetivamente vai se candidatar e por acaso é oposição ao chefe DEP, vai travar essa encrenca toda e nada mais funciona. Aí começa aquele jogo esquisito que a gente já conhece. Então, quando a gente monta uma estrutura de trabalho para suportar a atividade da chefia DEP, tem que partir da assessoria DEP, da chefia DEP. Mais coisa para isso aí. E ela resolve tudo remotamente. Obrigado, o último agora, o último. Pessoal, eu estava falando para a polícia antes da reunião. Só para complementar, no primeiro momento. E estou falando isso porque, num primeiro momento, talvez eu tenha me manifestado lá no passado, quando também a questão da Rosane fosse vir para cá, eu fiquei na dúvida com relação ao papel dela, e hoje reconheço que ela contribuiu muito para a assessoria DEP, para a chefia DEP conseguir fluir, principalmente, inclusive, como tu sabe, na ausência da Ana. Então, assim, olhando para aquilo que também eu me manifestei no passado, hoje eu vejo que o papel dela, ela tem a capacidade de equilibrar os humores ali, e eu acho muito importante isso. Obrigado. Se pudesse. Pessoal, amanhã é o último dia, não é um ponto de pauta, mas eu acabei trazendo cada informação que a Patrícia me deu antes da reunião. Amanhã é o último dia de inscrições para as coordenações, várias coordenações aqui no campus. Algumas coordenações nós já temos inscritos, ou a grande maioria não, principalmente os cursos. Então, eu estava conversando com a Patrícia, a questão de ver da possibilidade de repente ampliar um pouco o prazo, alterar a data de inscrição, para dar tempo de haver mais algumas reuniões, conversando com os coordenadores que mandam mensagens antes aqui,
com os seus pares, né, para haver candidatos em muitas coordenações. Tem algumas que ainda não tem ninguém inscrito. Né? Então, né, a gente tem que fazer um trabalho de convencimento de alguns aí. Né? E o Exato é bom com isso? Aí ele pensa. Mas, enfim, né? Então eu queria trazer essa pauta. Para a mecânica, e a gente já está convencendo você disso, né? Se achei que a DEC volta, você se candidata de novo. Não, mesmo que tivesse, eu não poderia dizer ainda, mas não tem. A gente já está tentando convencer, então. Na verdade, assim, não tem inscritos para. Acho que é só dois cursos que tem candidatos inscritos, 5. Então, tem 3 cursos sem candidatos. A Luísa precisa especificamente dos cursos também, porque ela vê, mas vai que eu caio com a língua dos dedos. Então, é melhor não saber, né? Então, tem 2 cursos que já tem candidato e 3 não. Né? Aliás, dos 6 cursos, tem 4 cursos que não tem. Tem a roça também que vocês vão contar. E algumas coordenações TAI administrativas que não tem candidato também ainda. Então, a minha proposta era como a gente aprovou aqui as datas na outra reunião, a gente pelo menos dá uma prorrogação de mais uma semana, que o tempo está curto, né, para poder... Tem que lembrar que a gente vai fazer essa avaliação de desempenho agora, também está fechado. Todo mundo vai ficar, para não ficar tudo muito no final, né? Está acumulando tudo, na verdade, começou o processo de acumulando. Então, assim, eu queria que se vocês concordam com essa ampliação e prorrogação de mais uma semana no prazo de inscrição. Existe a possibilidade de se prorrogar a coordenação hoje para não dar exatamente esse tumulto? Não, porque quem fecha 2 anos tem que... Exatamente, prorrogar os 2 anos. Não, isso está em regimento, né? Tudo. A gente não pode mexer com esse Se a gente for começar a prorrogar a fase aqui, daqui a pouco vai estar tudo tão tumultuado. Eu vou ser sincera, eu sou totalmente contra prorrogar tudo. Porque tem um prazo grande ali, ó, se não quiser vai ter ali, não é um pouco mais que vai mudar a cabeça. E aí tumultua tudo. Eu digo isso pela CGB, porque a gente sempre dá prazo para coisas, e aí o pessoal não vai. E aí prorroga, aí embola, tudo continua não. Mas aí o que acontece? Porque quando não tem candidato, aí passa a ser... Não vai... Exato. Quando não tem candidato, você passa a ter uma indicação. Porque deve responsabilidade. A indicação do diretor vai ser você está fazendo o convencimento. Você entendeu? Mas aí quando mexe em regimento, não, eu estou dizendo o seguinte, porque quando isso que o indicado não quiser. Não, mas ele vai continuar não querendo agora. E se não tiver ninguém querendo? Porque, na verdade, o papel de convencimento... Na verdade, o papel de mandar fechar o curso. O papel de convencimento que você está fazendo agora é para esse único candidato único, que aí vai ter eleição, candidato único. Porque não tem ninguém hoje. Então, esse papel pode ser feito, inclusive, depois. Não faz sentido. Eu acho que devem prorrogar para mais de uma semana, acho que muito, acho que 2 dias. Eu acho que depois tem alguns não é demorado, tem Vamos manter a mesma data e depois vamos para o processo de indicação. Se o mesmo não vai ter, porque vai ser uma indicação que está começando. Ainda tem eleição, vai ter uma indicação. Não sei, meu ponto de vista é claro, eu acho que fica para uma quando não estava na pauta, já tiramos da pauta. Chama assim. Obrigado, senhores, agradeço. Obrigado, pessoal que estava online. Obrigado aí, Fábio. Eu vou botar em foco na próxima reunião. Mais uma vez. Fala, povo. Vou parar a gravação, acho que é. Valeu, encerrou? Valeu, desculpa aí.